Bem-vindos ao Papo Cast. Eu sou Bruno, fisioterapeuta, curioso por esporte, por saúde, por gestão. Vamos conversar aqui um pouco com o Gustavo, junto comigo. Se apresenta, Gustavo. Oi, gente, sou Gustavo Lopes, eu tenho formação em Direito, Geografia, História, Sociologia, enfim, eu gosto de me definir como tudólogo. Eu tento falar de tudo um pouco, até do que eu não sei eu tenho o hábito de falar. E hoje nós vamos aqui estrear o Papo Cast e com o pé direito, vamos abrir isso aqui com chave de ouro. Nós estamos trazendo aqui, né, o doutor Sérgio Santos Rodrigues, que eu vou chamar de doutor só agora, o doutor desembargador Flávio Bolzon Gamboge. Gamboge. Eu sempre me Gamboge. É muito legal porque ambos vêm, e também é a última vez que eu vou te chamar você de doutora, que agora nós vamos... ambos de famílias tradicionalíssimas em Belo Horizonte, no direito, e é muito interessante que tanto o Sérgio quanto o Flávio, eles vêm aqui falar com a gente e vêm de uma trajetória que mescla inovação, que mescla tradição e, sobretudo, inovação. São jovens com posições de destaque no direito e em outras áreas também, a gente vai conhecer um pouco deles, e vai ser muito legal conversar com eles. O Sérgio, eu tenho certeza que vocês já conhecem, foi presidente do Cruzeiro ali na transição para a SAF, e o Flávio Bolzon foi advogado, dirigiu um escritório durante muitos anos, foi diretor jurídico do Cruzeiro também no período da transição, e hoje é desembargador aqui no TRF6 da Justiça Federal, também inaugurando a Justiça Federal em Minas Gerais. A gente sabe que o TRF6 é super recente. A gente sempre começa com um livro, e aí o Sérgio trouxe pra gente esse livro aqui, ó, Futebol S.A., que fala um pouquinho da SAF, e eu dei uma zapiada nele rapidinho aqui. Cara, só as fotos valem o livro. Eu abri aqui aleatoriamente, a gente tem aqui a ata da Assembleia Geral de Constituição do Cruzeiro Esporte Clube Sociedade Anônima do Futebol. A primeira do Brasil. A primeira do Brasil. Por isso que ela tá aí. Que foi conduzida por esses dois aqui. Conta pra gente, como é que nasceu aí o Cruzeiro Sociedade Anônima do Futebol? Autoridade primeiro. Não, presidente primeiro. Sempre. Primeiro, Bruno, Gustavo, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, ainda mais fazendo a estreia desse bate-papo tão bacana, né? Bruno, a gente se conhecendo agora, mas o Gustavo conhece há mais tempo. Eu acho que o Gustavo que alimenta o chat GPT, porque ele é tudólogo mesmo, então acho que ele que alimenta aquela IA generativa para falar de Vocês tudo. não imaginam quais perguntas ele faz, o nível de tudo quanto é assunto. Seguir ele no Instagram é engraçadíssimo, viu? Já fica a recomendação aí. É um prazer estar aqui, ainda mais com o Flávio, né? Igual falou, a gente passou junto aí esses momentos difíceis no Cruzeiro, hoje felizes, mas já éramos amigos há mais tempo, desde jovens. Hoje estamos aí curtindo ver o Clube das Arquibancadas, né, Flávio? A gente adora isso e realmente foi isso que você falou, Gustavo. Acho que essa história bonita aí que a gente fez começa com uma situação muito delicada, né? O Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, na pior fase da história da sua vida. Eu acho que não só do Cruzeiro. A gente tem alguns especialistas que estiveram com a gente, né, Flávio? Amigos que falam que todos os clubes que eles viram não acham que proporcionalmente nenhum clube passou o que o Cruzeiro passou. Se for contabilizar, pega a primeira Série B, pega a primeira Série B da vida sem aquela cláusula guarda-chuva que permitia que você disputasse com o direito de TV do ano anterior, pega começar comendo 6 pontos, pega que estava toda a dívida FIFA parada por causa da pandemia, nos nossos 3 primeiros meses já vencia 40, 50 milhões, então quando você soma isso tudo, né, acho que nenhum tinha passado por isso. Sem o apoio da torcida. Exatamente, pega a pandemia, obviamente, sem dúvida nenhuma, e aí junto com a pandemia, com todo o problema de saúde, o econômico, com o contraste de patrocínio que estava em vigor, patrocinador notificando, vou parar de pagar porque eu não estou aparecendo, e obviamente ele também não estava tendo receita. Sim. Enfim, tudo isso vai. E aí que num bate-papo nosso, né, a gente tinha obviamente diversas pessoas boas ao lado, né, mas o Flávio sempre foi e estava lá, né, um braço direito e confidente, embora na área jurídica, experiente em várias áreas, e a gente conversava muito, né, a gente tinha o Bruno, o Edinho, que era o vice, e vários outros, o André Argolo, né, acho que o Paulo Assis ainda não estava nesse comecinho, mas a gente conversando e falando, olha, não tem mágica, se subir para a Série A não vai consertar. Até porque se subir para a Série A, a gente vai ter um acréscimo de receita, vamos botar patrocínio, direito de TV e tal, de 100 milhões que seja, isso não paga nem nossos juros de dívida que estava em mais de R$1 bilhão já. Então não há jogador que venda, até porque o jogador na Série B tem um preço diferente na Série A, e a gente já vinha, entre aspas, pedalando muito, né? Tanto que é um dado que a gente fala, quando a gente chega, por exemplo, e teve problemas de pagamento de salário, Gustavo, mas a gente já assume com 2 folhas de CLT e 6 folhas de PJ atrasados. Então
Então a gente já assume assim. Uhum. Essa foi a grande dificuldade, vindo tudo aquilo que estava ali. Quando você fala PJ, são os contratos de imagem? De imagem e PJ, por exemplo, o escritório de advocacia, que era ok. contratado, era PJ Os terceirizados. também. E tem, obviamente, os contratos de imagem. Então a gente chegou a essa conclusão, falou, olha, a única forma do Cruzeiro sair disso aqui definitiva é a venda do clube, né? E para vender o clube, a gente tem, como a gente conta aqui no livro, uma experiência de clube e empresa lá atrás que não era positiva, a gente tem que aprovar a lei da SAF, né? E aí a gente correu atrás, na época tinha no Congresso o projeto do Pedro Paulo e do senador Rodrigo Pacheco. Felizmente, colega de profissão meio do Flávio, né? Flávio, grande amigo nosso, a gente correu atrás aí e conseguiu fazer com que isso andasse. E aí a gente, né, relata exatamente aí. E felizmente aconteceu por um acontecimento trágico. O senador Harold do Rio faleceu de Covid e assumiu o Carlos Portinho, que é um grande advogado de direito esportivo, foi advogado do Cruzeiro quando eu fui superintendente lá em 2014, 15 jurídico. Então isso tudo, o universo conspirou ao nosso favor, né? O Portinho assume, pega a relatoria de um projeto que era do Rodrigo, passa para o Portinho relatar e consegue fazer a coisa andar. E na Câmara também diversos amigos aí que gostam de futebol, foi relatado pelo Fred Costa, conseguiram fazer tudo andar mais rápido aí naquele momento conturbado para o país, para esse sonho da SAF virar realidade e a gente ser então, como está aí o documento histórico, a primeira SAF constituída e vendida do Brasil. Mas sua história no Cruzeiro não começou aí. Você já vinha na diretoria e outros cargos do Cruzeiro. Já, meu pai foi conselheiro do Cruzeiro, né? Já era conselheiro do Cruzeiro. Eu era sócio e aí eu formei em 2004 na faculdade e logo depois eu entrei em 2005 no TJD, Tribunal de Justiça Desportiva. Foi aquele ano do árbitro esqueci o Edilson. Edilson né? Pereira da Silva. Aquela época. Da anulação do jogo. Você tinha os tribunais esportivos, vocês tinham muito magistrado que estavam nos tribunais esportivos. Sim. Inclusive o STJD era presidido historicamente pelo Luiz Sveita, desembargador do Rio de Janeiro. E aí, por causa daquilo, provavelmente o CNJ vem e proíbe que magistrado participe de Tribunal de Justiça Desportiva e deram muitas vagas naquele ano. E aí eu acabo entrando numa dessas vagas no TJD aqui de Minas, no pleno, direto, que é a segunda instância. E aí entrei em 2006, quando em 2009 o Zezé, aí eu já era conselheiro do Cruzeiro, me tornei. Em 2009 o Zezé me convida, Zezé Perrella, para eu ser superintendente jurídico do clube. Aí acabou que, por outro rearranjo lá para eu estar em outras áreas também, eu virei assessor jurídico da presidência e superintendente de gestão estratégica, porque aí eu já gostava, igual o Gustavo, de dar palpite em tudo lá. Então, tem coisa dava melhor? Palpite em sócio-torcedor, em ação comercial. Mas aí, em 2009 eu começo essa trajetória no Cruzeiro. Então eu comecei como assessor jurídico da presidência e superintendente de gestão e estratégia. Depois eu me torno, na gestão do Gilvan, superintendente de negócios internacionais, que de certa forma cuidava da base, que funcionava lá. Sim. Depois eu me torno superintendente de futebol profissional, à época com o Bruno Vicentim, vice-presidente, o Thiago Escuro, diretor. Aí eu saio para concorrer à presidência, perco para a gestão do Wagner e depois volto como presidente em 2020. E Bozon, sua história no Cruzeiro? Pois acho que a primeira coisa, obrigado pelo Bozon. O presidente Sérgio estava falando aqui de Flávio, acho que nem minha filha de 3 anos me chama de Flávio. É um negócio ignorado. Eu te conheci como Bozon. Eu também, E fui te chamar de Flávio depois. Aliás, estivemos juntos na Copa da Rússia, né? Estivemos juntos Belas na Copa lembranças. da Rússia. E também na área institucional do direito esportivo. Né? Acho que várias oportunidades. quando você presidiu o Instituto Mineiro de Direito Esportivo, eu atuava na área, já era membro do STJD do futebol, né, e tudo, e eu gostei da capacidade de síntese do Sérgio, porque falou que em 5 minutos, né, os 2 anos e meio, talvez, de muito sofrimento, mas também de alegrias, né, e de muito aprendizado dentro lá do Cruzeiro, né, e então essa história começa no seguinte sentido, né, em 2008, salvo engano, ou um pouco mais tarde, eu ingresso na Justiça Esportiva no TJD de Minas, primeiro como defensor da ativo, depois como auditor substituto, auditor titular, e depois vem um convite para ingressar à Procuradoria do STJD no Rio, cuja sede fica no Rio de Janeiro, é o Superior Tribunal de Justiça Esportiva do futebol, é o órgão máximo da Justiça Esportiva relacionado ao futebol, dentro da estrutura da Justiça Esportiva, a convite, né, do Paulo Schmidt, que era o procurador-geral à época, e aí fico 4 anos trabalhando como procurador no STJD do futebol, e depois vem então a oportunidade de ingressar como auditor da comissão disciplinar, da 5ª comissão disciplinar. O auditor funciona como uma espécie de juiz mesmo, né? Ele quem julga as demandas, o procurador é quem acusa, os advogados aí fazem as respectivas defesas. Em síntese muito, muito grosseira, é mais ou menos como funciona a estrutura da justiça esportiva para aqueles que nos ouvem, né? E estava
relativamente bem, tranquilo, né, dentro da estrutura da justiça esportiva, até que vem, então, o convite do Sérgio, né, fala, olha... Tá tranquilo o Cruzeiro aqui, vem... Exatamente, olha... A piscina tá quente, tá quente, pula Você tem aqui. acompanhado o que está acontecendo com o Cruzeiro, falei, obviamente, né? Então, nós já estamos ali começando, já no iniciozinho da pandemia, sem saber o que se desenhava pela frente, mas ele já falou, olha, eu vou me lançar candidato mais uma vez e gostaria muito de poder contar com o seu apoio, não só no seu apoio, né, dentro da estrutura do associativismo do clube, como também, né, dentro do apoio jurídico, eventualmente a gente tendo êxito na campanha e o Sagrandes vencedor, para assumir esse desafio de buscar primeiro reconstruir o Cruzeiro e depois a gente mudou para construir um novo Cruzeiro, né? Foi, acho que uma ideia até do Edinho, que é mais ligado à área de marketing, né? Porque, de fato, a gente não tinha o que mais reconstruir, de fato a gente estava pensando mesmo, e essa foi a ideia dele desde o dia zero, olha, nosso papel aqui vai ser organizar a casa internamente, né? Buscar alterar o arcabouço legal normativo, para que a gente tenha a possibilidade de transformar o Cruzeiro numa empresa e depois, através dessa empresa, né, buscar um investidor ou passar essa empresa para uma pessoa que esteja interessada nesse processo. E dentro desses 2 anos e mais alguns meses lá, foi o que foi feito, né, Sérgio? E você vem para ser diretor jurídico do Cruzeiro. Exatamente, para ser o cargo, o nome adequadamente estatutariamente falando, é superintendente jurídico, né? Mas a grosso modo, para você entender, assim, é o órgão máximo jurídico dentro da estrutura interna do clube, a superintendência jurídica, e foi o que eu assumi à época a convite do Sérgio, e fomos construindo isso daí, né? A organização interna, tratamento de dívida trabalhista, tratamento de dívida tributária, tratamento de dívida civil, né? E reorganização de todo esse processo de dívida com talvez a maior transação individual tributária do Brasil, à época, a primeira grande transação individual tributária. Eu até vi esses dias aí. Isso antes da SAF ainda. Isso, antes da SAF. Isso foi em outubro de 21. Outubro de 21, eu vi esses dias uma solenidade na Câmara dos Deputados, acho que foi semana passada, celebrando os 3 anos da lei, acho que são 3 anos da lei que autorizou a Fazenda Nacional a fazer as transações tributárias individuais, né? E a gente foi uma das primeiras grandes empresas, ou melhor dizendo, CNPJs, né, a fazer o uso desse instrumento para a renegociação da dívida tributária. Então foram 2 anos de muito aprendizado, de muito desafio, né, esse trabalho político liderado pelo Sérgio dentro da Câmara do Congresso Nacional para aprovar a lei da SAF tal qual desenhada na celeridade que a gente precisava, foi outro desafio. E sou muito feliz com a oportunidade que me foi dada. Pois é, e aí você emenda desafios. É uma pergunta que eu sempre quis te fazer, que você veio de uma família jurídica de tradição, aí dentro do direito esportivo você constrói sua trajetória nos tribunais, vem para pegar o Cruzeiro, como o Sérgio falou, no pior momento da história, talvez de um clube da Série A, né, de um dos 12, 13 maiores clubes do Brasil, e depois, quando você fala assim, respirei, o Cruzeiro está resolvido, vou voltar para dedicar só ao meu escritório, você faz uma escolha para mudar a sua vida completamente. Como é que foi isso? Conta pra gente. Conversou dentro de casa, porque isso é legal, porque eu tô falando, gente, eu sou mais velho aqui dessa mesa. E somos jovens, estamos aqui, sub-45. Vocês com 40 anos e com posições de destaque, presente em um dos maiores clubes do Brasil, empatado com o Atlético Mineiro de Minas, tá? Para não ter... E aí você fala assim, opa, eu vou largar uma tradição familiar na advocacia, muito embora seu pai seja desembargador, né? E vou assumir um tribunal que está começando em Minas Gerais. Como é que foi isso? E depois eu quero ouvir do Sérgio também, quando ele decide, fala assim, vou botar meu escritório aqui, que também tem um escritório de tradição há muitos anos, o pai do Sérgio também é desembargador, foi presidente do Tribunal de Justiça, falou, opa, peraí, vou gastar boa parte do meu tempo e minha energia aqui no Cruzeiro. Eu quero por trás dos profissionais, os seres humanos. Como é que foi isso? Como é que foi essa mudança? Olha, é difícil dizer como que foi, a gente não sabe como as coisas acontecem, né? Elas simplesmente a vida vai nos surpreendendo, vai nos apresentando os desafios, e para quem gosta de desafio, né? Ou, por outro lado, para quem tem uma incapacidade de falar não, né? Às vezes a incapacidade de falar não, Flávio, e a curiosidade por coisa nova. O Flávio às vezes falava assim, eu virei auditor do tribunal de natação, auditor do tribunal de tênis de mesa. Eu falei, pô, fala não uma hora. Exatamente, não tinha como. Vi um convite, a gente aceitava, e aí,
né? Foi assim com o convite para o Cruzeiro, né? Quer dizer, olha, vai ser difícil, mas a gente vai aprender muito e vamos ter a oportunidade de construir algo legal. Penso que construímos algo muito bacana, né? Nessa mudança, né, do futebol brasileiro e na possibilidade de construir um novo Cruzeiro, e a gente está vendo esse novo Cruzeiro aí já colhendo os frutos. E a ida para o tribunal? E a ida para o tribunal também. Quer dizer, o tribunal era um sonho antigo dos mineiros, da advocacia mineira em geral, desde a promulgação da Constituição de 88, quer dizer, a gente entende que naquele momento houve uma falha do legislador constituinte ao não reconhecer a importância de Minas Gerais nesse sentido. É legal dizer, né, que Minas Gerais fazia parte do TRF3, TRF1. Junto com Brasília, Bahia... Junto com outros 14 estados da federação, sendo que, ao final desse processo, desses quase 30 anos, o Minas Gerais já representava quase 40% dos processos de um tribunal que tinha outros 14 estados. O cara recorria aqui e ia para Brasília. Ia para Brasília para dividir a atenção com esses outros 3 estados da federação, e com uma total desproporção. Se um estado sozinho responde por 40%, é forte indicativo de que havia uma necessidade, né, da criação desse tribunal, uma necessidade que decorre desde a época da própria ressurgimento da Justiça Federal ali nos anos 70, né? Então, que também sempre colocou Minas no meio, né, daqueles vinculados aí à capital do Distrito Federal. Né? Então, mas era algo que a gente sempre lutava, mas ficava uma coisa meio utópica, né? E aí, né, sob a liderança do ministro João Otávio Noronha, então presidente do STJ, que conseguiu desenhar um projeto de lei que fosse viável e aceitável e palatável, né, dentro do Congresso Nacional, o tribunal saiu. Né, saiu do papel e foi efetivamente instalado, né, a lei foi, né, promulgada, enfim, e a partir daí veio então a oportunidade, né, os colegas advogados, porque eu já tinha mais de 12 anos de militância direta dentro da Ordem dos Advogados, exercendo diversos cargos, conselheiro seccional por 2 vezes, enfim, então veio esse movimento de toda a advocacia, no sentido, olha, a gente acha que você tem o perfil. E aí, como é que você fala não? A gente vai, então, tá, vamos, é importante, né, essa questão, né, a gente precisa, e não só da advocacia aqui mineira, como também, né, dos amigos de Brasília, das pessoas de Brasília, que entendiam que o nome era um nome adequado para participar desse processo de instalação, formação, consolidação do tribunal, do mais novo tribunal do país, e aí a gente aceitou o desafio. Não foi planejado, não foi pensado, porque até a própria criação do tribunal era impensada, né, estava muito bem na advocacia, é verdade, né, mas já eram 18 anos como advogado. Então, por que não respirar novos ares? Você que é um inquieto por natureza, né, Gustavo? Você sempre muda, todo o tempo todo. Eu acho que essa inquietude faz parte da vida, é interessante, é um combustível para a gente ficar sempre feliz. Inaugurar algo novo, né? Isso. Você abriu as portas do tribunal. E como é que foi para ir para o Cruzeiro? O Sérgio, eu estava comentando aqui nos bastidores, falei com o Bruno, durante, né, o auge da crise no Cruzeiro, éramos vizinhos. E eu compartilhava um pouquinho do barulho, dos foguetes, da torcida na porta do prédio dele. E era bom que botava os meninos para pular, festa. E como é que foi essa decisão? Poxa, eu tô aqui com o meu escritório, tô tranquilo, né? Quer dizer, tranquilo, tô dentro da normalidade, vou pegar esse desafio. Vou ser presidente do clube que eu amo. É claro que você não tinha como prever o que vinha pela frente, mas veio. E aí, como é que foi a decisão? Como é que foi isso depois em casa? Inclusive nesse momento, com a sua família, né? Esposa, meninos, como é que foi isso? Eu acho que acabou sendo meio natural, Gustavo, porque quando eu concorri em 2017, eu estava com 34 para 35 anos. E foi muito frustrante a forma como foi a derrota, porque a gente tinha todos os ex-presidentes do clube, exceto o Dr. Gilvan, que estava com o Wagner, todos os outros estavam com até César Márcia, família do Felício Brandi, o Zezé, o Avilmar, todo mundo apoiando a gente, um movimento bacana. Quando a gente, né, viu como é que estava sendo o movimento do lado contrário, né, muita festa, muita coisa, e a gente com proposta. Aí vinha, qual que é a crítica? Eu já tinha feito, essa época,
curso de gestão na CBF, MBA no Real Madrid, e isso eu era criticado. O Sérgio só quer saber de estudar, ele tinha que estar nadando na piscina do clube para entender como é que é, ele não vai jogar peteca com o pessoal, é aquele negócio do voto do conselheiro, ele é muito novo, o novo era defeito. E aí foi criando um negócio que a gente, assim, acabou que foi uma eleição que se acirrou demais, aí começa acusação e entra em vida pessoal e vai internet, coisa que atinge até a sua... Só que aí você começa a tomar mais raiva da coisa também, Claro. né? Então agora que eu vou mesmo. E eu acabei perdendo por basicamente 15 votos de diferença, no Invest 500. Pro Wagner, na primeira. E aí é aquilo muito frustrante, ainda mais depois que a gente vê como a gente sempre batia num projeto de gestão, né, falando, olha, o Cruzeiro ainda tem conserto, era uma dívida de 480 milhões em 2017, dá para fazer um trabalho legal. Eu até brinco, falo que se eu tivesse ganhado, acho que a gente provavelmente não ganharia a Copa do Brasil 2018, porque foi um processo de acelerar mais ainda os gastos, né, abriu mão de jovens para trazer gente mais velha, beleza, ganhou, foi bacana, obviamente eu torci, né, mas a gente já começaria ele um projeto de gestão, só que a gente viu um caminho contrário no Cruzeiro, tanto que essa dívida que era 480, quando a gente entra pura já estava 1.200 então quer dizer, em 8 anos, praticamente, em 2 anos, praticamente 800 milhões a mais de dívida contabilizada. Então, quando o Cruzeiro é rebaixado, e aí entra o conselho gestor, e a gente sempre pensando em negócio de trabalho de gestão, eu falei, eu acho que é inevitável. Primeiro, como o Flávio falou, os próprios conselheiros ligando, agora é sua época, agora é sua vez, agora todos os defeitos que você tinha, agora a gente vê que precisa deles. Eu tenho um caso curioso até que um conselheiro que eu visitei falou que não ia votar em mim porque advogado não sabia administrar. Eu falei, e não entendia de futebol, desculpa. Aí eu falei assim, mas o Cruzeiro não precisa de quem entende de futebol, e eu fiz meu mestrado em recuperação de empresa e falência, então acho que eu fiz muito mais de mim do que um cara que entende de futebol agora. Então acho que veio meio natural. E aí dentro de casa, minha esposa, meus meninos muito novos não entendiam muito, a minha esposa me apoiou demais, porque na campanha ela tinha acompanhado essa questão das brigas, aí a coisa que virou pessoal, e só meu pai que falou, né, eu vou te internar, isso é loucura você fazer isso. E no escritório foi muito tranquilo, porque eu me preparei para 2017 nisso, então meus sócios já estavam à frente de praticamente todo o dia a dia, e eu já estava com aquela parte só de fazer sustentação oral, a parte comercial do escritório e tal, então foi tudo muito bem preparado, conversado, a gente só adequou, mas fácil não foi, claro, mas eu estava preparado para isso, né, time preparado para 2017, então acabou sendo um caminho natural, e é claro que no meio é o que você falou, o problema do meio é esse, você ganha 2, a gente começou, por exemplo, da gestão ganhando 6 jogos seguidos, né, Bozão, ganhando 3 no Mineiro e 3 no Brasileiro, aí era tudo festa, né, era o dia inteiro, Sérgio, presidente do Brasil, maravilhoso, lindo, aí passa 3 jogos seguidos que a gente perde, você é feio, é horroroso, o seu diploma não vale de nada, você é burro, enfim, é xingamento em aeroporto e por aí vai, então são os altos e baixos do futebol, mas faz parte. E essa mudança toda que você trouxe do Cruzeiro na sua carreira e já avançando um pouco depois que virou SAF, o que você acha? A SAF você julga hoje como salvação do futebol? Não acho, aliás, eu até cito, das primeiras coisas que eu falo aqui na apresentação do livro, Bruno, não acho que é salvação, acho que ela é um grande passo para a profissionalização. Por quê? Você vai ter SAF mal gerido como você tem associação bem gerida. Então eu reputo, vamos tirar Flamengo e Palmeiras, que são associações que estão no nível à parte, mas tem uma maturidade financeira. Sim. Eu acho que o Palmeiras hoje até mais, durante um bom tempo, dependeu do patrocínio real, hoje não mais, já tem essa maturidade, mas o Grêmio, entre altos e baixos, também passou o Bahia, antes de ser vendido, passou o Fortaleza, é um exemplo, embora agora esteja mal no Campeonato Brasileiro, mas nós temos que pensar que há 9 anos o time estava na Série C e agora está na Libertadores, estava ano passado. E está se Então sustentando você tem associações assim. E agora eu acho que, como foi para Cruzeiro e Botafogo no começo, eu falo que existia a SAF da dor, né? Você era obrigado a fazer. E hoje eu acho que a SAF é uma oportunidade. E aí eu concordo, uma vez eu fiz uma palestra com o Marcelo Paz, e ele foi perguntado, você faria a SAF agora, Marcelo, naquele momento, eu estou falando 2022 mais ou menos, ele, não, mas se o Ceará fizer, ele me obriga a fazer, porque se o Ceará faz e entra alguém com 500 milhões lá no Ceará, como é que eu fico aqui do lado de cá sobrando? Então eu acho que é um caminho para a profissionalização, e aí naturalmente a profissionalização vai gerar um ciclo virtuoso, porque o que mais importante daqui, quando o pessoal fala governança e tal, parará, eu falo, não, a diferença para mim é que a SAF tem CPF. Se
o Cruzeiro tivesse os CPFs na frente, jamais ia se endividar como endividou. Se falasse assim, presidente, você vendeu o jogador lá por 15 milhões de euros, e o que você fez com o dinheiro? Não, saí contratando mais e não paguei o que eu tinha. Quando a gente herda essas dívidas FIFA do Cruzeiro, Gustavo e Bruno, elas eram desde 2015. Sim. Eu lembro que Bozão um dia chega para mim, a gente tinha pegado um patrocínio, eu todo feliz que ia pagar a folha, ele me liga, chegou, a gente até é um caso curioso que um dia eu brinquei, falei com ele, eu mudei o nome dele para Flávio Problema Bozão, que ele só me ligava para dar problema. Aí eu lembro, você lembra, Bozão? Acho que era o, como é que chamava aquele atacante? Não foi o bom atacante de 2012, que eu não lembro, veio um bloqueio de 3 milhões na conta, nós fomos trabalho de 2012. As nossas dívidas FIFA que a gente pagou foi essas que venceram primeiro. William Bigode, 2015, Sob, 2016. Isso aí acumulou 40 milhões. Quer dizer, se tivesse o CPF do presidente que fez isso, você não ia deixar isso acumular, entendeu? Então, acho que esse que é o problema. Aqui a diferença agora é essa. Hoje é o que a gente brinca, guardado de proporções. Ah, o Cruzeiro gastou mal. O dinheiro é do Pedrinho, você não tem que reclamar. Sim. Se ele gastou mal, ele vai gastar bem em outra, mas no fim o dinheiro é dele, o risco é dele, né? Tem a nossa paixão no meio, mas acho que a grande diferença é essa, daí que leva a profissionalização. Primeiro porque não existe bilionário burro, eu não conheço nenhum até hoje, senão não seria bilionário. E o cara que não é bilionário e entra para fazer, vai entrar para fazer futebol e ganhar dinheiro. E é possível fazer os dois. Eu cito para todo mundo o exemplo que a gente tem hoje, o cara que eu tenho a alegria de chamar de amigo, eu ajudei agora no trabalho de Uberlândia, que é o Fabinho, Fábio Mineiro. Fábio entra num projeto no Atlético, na Série C do Mineiro, 6 anos depois estava na B do Brasileiro. Vendeu, ganhou o dinheiro dele e vai para o Uberlândia, vai fazer o Uberlândia ser uma potência mineira e vai vender de novo, provavelmente. Então, se você quiser fazer trabalho com seriedade no futebol, é possível. Só tem que fazer desde o zero, que às vezes eu falo isso pro pessoal, por que você fez isso com o Cruzeiro? Foi porque não tinha jeito. Você pegou no negativo. Não, muito no negativo. Fora o que tinha a vencer. No final, muita gente falava, pô, mas você falou que ia pagar salário em dia e não pagou. Mas, se eu quisesse abrir mão de tudo para trás, a gente tinha pago salário em dia, né, Bolsonaro? O problema foi o nosso para trás que veio depois, né? Enfim, então, por isso que eu acho que ela é um grande caminho para a profissionalização, porque agora o CPF começa a pensar, eu não posso gastar de qualquer jeito, o dinheiro é meu que está aqui. Sim. E aí, não por acaso, na minha opinião, que a discussão de liga vem junto com a de SAF. Porque eu vi isso e eu participei, quando eu ainda era presidente, começou a falar de liga, eu ligava para alguns presidentes, vamos conversar isso, conversar aquilo, mas aí, o que eu vou ser? Né, na hora de discutir, ali quem vai ser o presidente, por que vai ser o A ou o B? Você não via interesse, o que o clube vai ganhar no longo prazo? Não, eu prefiro ter um dinheiro que eu vou adiantar agora, eu gasto na minha gestão, do que pensar numa liga que nós vamos falar de dinheiro daqui a 4, 5 anos, eu não vou estar na minha cadeira mais. Né? Então, por quê? Porque aquilo ali era transitório. O dono não, o dono está pensando em fazer planejamento para 10 anos. Né? Então, isso é interessante, eu acho que eu já te contei isso pessoalmente, uma vez conversando com um ortopedista, eu sou fisioterapeuta. Tá? Então, eu conversando com um ortopedista, envolvido no esporte também, e eu cuidava de uma equipe de tênis. Equipe amadora. Mas aí ele jogava tênis, chegou para o técnico, nos apresentou e tudo, ele falou, aí eu falei, me conta, como é que é a sua experiência? Ele estava até na seleção brasileira de futebol. Aí ele pegou e contou, para mim, a fisioterapia tem que ter essa máquina, essa máquina, essa máquina, essa máquina. Eu falei, cara, também acho, mas isso aí você colocou 1 milhão no meu consultório. Como é que sessão, o trabalho de formiguinha, vamos falar assim, do fisioterapeuta, que são sessões de aplicação de várias técnicas, de vários aparelhos, vários recursos, mas que no meio particular, vamos falar assim, é o mesmo preço, tá? No clube de futebol eu entendo que tem que ter todos esses recursos, porque nós temos mercadorias, vamos falar, super caras e que tem que dar retorno e tem que render trabalhando. E a gente tem que voltar. Isso aí. Então eu brinquei com ele, eu falei, se você me colocar essa mercadoria que você trabalha com ela, eu consigo amanhã esses aparelhos, mas por quê? Em condições normais, que é o que você está falando, que tem um CPF atrás, né? Que é o meu CPF lá por trás, o meu CNPJ na empresa, não se paga. Então não dá para eu pegar e sair fazendo esses investimentos, eu enxergo isso tudo. Mas aí no final foi o mais engraçado que eu falei, cara, a gente usa muito isso, esse ponto é importante, porque eu fiquei impressionado. Muito fisioterapeuta não usava nenhuma máquina dessas, usava técnica de movimento, técnicas nossas, e o resultado era impressionante. Eu falei, é isso aí que vocês têm que pensar, porque é até a próxima pergunta que eu ia fazer para vocês dois, que é assim, a mudança, como você falou, que agora tem um CPF, temos recursos limitados ou ilimitados, depende do CPF que está ali por trás. Como é que começou a mudar essas partes, ou se vocês conseguirem descrever isso separadamente,
a área médica lá no clube, a área jurídica, a área de gestão. E imagino que deve ter sofrido grandes mudanças aí no quadro de funcionários ou no funcionamento prático mesmo dos processos lá dentro para ficar mais eficiente. Nessa separação, associação, Isso. SAF. Como é que foi a transição nos departamentos mais específicos? Médico, fisioterapia, comissão? Porque vocês tiveram que fazer uma separação também, né? Porque a parte amadora, vamos dizer, Cruzeiro tem basquete, futsal. Acho que o futebol feminino ficou com o clube também, né? Com a associação. Não. Futebol feminino e base com a SAF. Como é que foi essa transição? Preocupou-se em fazer mais investimentos? Opa, não, vamos cuidar daqui de cima. Como é que foi isso? É mais difícil, né? Porque antes, departamentos que estavam em conjunto, você tem que passar até 2. Então, ficou mais caro. Né? Então, por exemplo, eu tinha um marketing só para o clube inteiro. Depois que separa, o marketing vai para a SAF, quem estava naquela especialidade de futebol, eu tenho que ter um cara de marketing, igual você falou, que vai fazer o basquete dar dinheiro. Então, ela é complicada. Mas eu falo assim, uma alegria grande que me dá que muitas pessoas da nossa gestão, né, Bozão, ficaram no clube. Você pegar o departamento médico, o diretor era o mesmo, Sérgio Campolina, vários profissionais que estão embaixo, estão lá, passaram pelo Ronaldo, estão lá com o Pedrinho. No jurídico, nós temos advogado que a gente levou para o clube, que está lá até hoje. No marketing, nós temos gente que a gente levou para o clube, que está lá até hoje. Então, é por isso que eu falo que, às vezes, não quer dizer que a SAF é mais profissional que a associação. Né? Eles têm grandes estruturas que a gente já tinha. Só que tudo vai ser dentro do limite. A gente preocupou com isso desde o começo. Vamos pegar o departamento de saúde, por exemplo. A primeira grande reforma na Toca 1 foi nossa gestão que fez sem dinheiro, correndo atrás de patrocinador e de parceiros. A gente pegou uma sala, a Toca 1 era uma sala aproximadamente do tamanho desse estúdio, o departamento de saúde, e se tornou um ambiente maior do que todo. Isso aqui é o que está ao nosso redor. Não sei se quem está vendo vai poder entender, mas nós praticamente quadruplicamos e colocamos equipamentos, tudo com doação de empresa de acabamento, empresa de equipamento médico e tal, através dos nossos médicos, usando prestígio próprio. Sim. Então vai depender do que as pessoas querem investir. Por outro lado, não conseguimos fazer isso na 2. Na 2 a gente chegou, tinha uma obra parada, que até o Pedrinho terminou agora, fez um vídeo bacana, tem uma área molhada e tal, que a gente não conseguiu parceiro para ela. Então, vai depender muito. A nossa gestão preocupava com isso. E acho que a gente estava, né, repito, cercados de bons profissionais por isso. Vários continuam lá até hoje, mas gera um custo maior para o clube por isso. Então, o meu jurídico, todo mundo quer ficar no futebol, claro. Sim. A gente teve que trazer advogado novo para ficar na associação, né? Então, gera mais custo por isso. E você falava do Flávio Problema Bozon. Mas virou para solução depois. Eu troquei, eu sou justo. Ficou muito tempo lá para solução, não foi? E é exatamente essa pergunta que eu quero fazer. Quando você falou, opa, vamos para o caminho da SAF, e depois, escolhendo o caminho da SAF, vamos impedir o regime, né, concentrado de execuções, ou depois vamos para a RJ. Como é que foi isso, Flávio? Sair do Flávio Problema Bozon, quer dizer, você estava administrando o problema. E depois passar a administrar a solução. Da onde foram vindo os insights? Como é que foi essa construção? Olha, vamos fazer SAF, então vamos fazer. Aí depois você acha que chegou no Ronaldo. Aí depois, uma vez, SAF, regime concentrado, RJ. Como é que foi? Saída do problema para a solução. Acho que a primeira coisa, o fato de ter ganhado aí o apelido de problema, porque nós estávamos numa fase de diagnóstico ali, né? Quer dizer, a gente chegou, tinha o diagnóstico, evidentemente eu tinha que... profeta do problema. Exatamente, eu tinha que dar o diagnóstico. Olha, nós estamos com uma enfermidade aqui, uma enfermidade aqui, uma enfermidade aqui. Era quase como falência múltipla dos órgãos. Faltava notícia de bloqueio, por isso que eu brigava com ele. Pô, teve um bloqueio, falei, para de me dar problema. Era complicado. Não só os bloqueios, né? As intimações que vinham de cobranças da FIFA com as ameaças de punições, né? Do Tribunal Disciplinar da FIFA, isso depois foi culminando também naquelas atreladas à CNRD, né, naquela Câmara de Arbitragem da CBF, que funciona de forma similar à da FIFA. Né? Então a gente fez esse diagnóstico e depois a gente começou, já tínhamos um cenário melhor desenhado com a lei da SAF, já começar a pensar nas possíveis soluções. Né? A primeira que a gente colocou, a gente já foi adiantado, a transação individual tributária, porque também tinha essas questões, a imprensa adorava, né? Quer dizer, aquele despacho inicial de qualquer processo de execução, que é um despacho padrão, pague em 3 dias sob pena de penhora. 10, 20, 30, 40 milhões de um determinado tributo. Né? Era manchete. Aí isso vendia manchete, né? Aquele famoso caçador de cliques, né? E tudo. E aí vinha a manchete. Nesse sentido, a gente tinha que, evidentemente, que lidar. E aí nós conseguimos, né, a transação individual tributária, que depois se convolou em PERSE, porque veio a lei, o programa PERSE, né? De Programa de Recuperação do Setor de Eventos,
que foi uma verdade, norma da pandemia. aprovada pelo Congresso Nacional para recuperar todo o setor de eventos que perdeu muito com a pandemia, e o futebol, né, as associações foi permitido aderir ao PES, e aí o Cruzeiro depois até migrou da transação individual tributária para o PES, porque ele se revelou como um pouco mais adequado, né, para o tratamento da dívida tributária que o Cruzeiro tinha. E aí nós tínhamos o problema das dívidas civil e trabalhista, e aí o primeiro solução encontrada, o primeiro remédio que a gente pensou foi instaurar, como tudo o Cruzeiro foi primeiro, né, foi precursor de tudo, a primeira SAF a ser negociada, a primeira SAF a ser duplamente negociada, quer dizer, sai do Ronaldo e vai para o Pedrinho, né, ainda foi também o primeiro a fazer o RCE, o Regime Centralizado de Execução, que é uma forma de tratamento da dívida que veio positivada na lei da SAF e que é similar àquele famoso regime, o ato trabalhista. Ato trabalhista, que era algo, uma construção pretoriana, uma construção feita pelos tribunais, salvo engano, começa no TRT de Pernambuco, e depois o segundo é o TRT de Minas, que fez isso com o Atlético Mineiro, fez isso com o América Mineiro, ali nos idos ali dos anos 2000, né, por volta ali de 2005, 2006, o Cruzeiro à época não tinha problema de dívida trabalhista, então, portanto, nunca pensou em tal ato. Quando a gente foi pensar no ato, já no início da gestão, as regras estabelecidas pela Corregedoria do Tribunal Superior do Trabalho já não tornavam possível que nós fizéssemos isso, mas aí a lei da SAF regulamentou, positivou e fez um desenho que nos colocava possível, né, pensar num tratamento da dívida dessa forma, que a gente, então, portanto, começa com o regime centralizado de execução na Justiça do Trabalho, no TRT, e na Justiça Dual, no TJ de Minas. O nosso, então, advogado, à época, ainda advogado, né, e hoje presidente da OAB, Gustavo Chalfun, até brinca que ele não tinha sequer o campo dentro do sistema de processo eletrônico para poder distribuir o que seria o regime centralizado de execução, né, era uma novidade para tudo, né, mas houve uma receptividade muito importante, né, dos presidentes dos respectivos tribunais, das corregedorias dos respectivos tribunais, para entender aquela novidade legislativa e buscar dar procedimento àquilo. E foi um desenho interessante ali à época, né, porque se obteve o que eles chamam de stay period, né, quer dizer, uma suspensão dos processos de cobrança para que você faça uma organização e apresente uma possibilidade de plano de pagamento para esses credores, até que vem o Ronaldo e a equipe do Ronaldo, e nas diversas reuniões com a equipe do Ronaldo, eles nos apresentam um cenário, sobretudo relacionado à questão da evolução dos juros, né, porque o RCE tinha como base de juros a Selic, né, e já uma possível ainda recuperação judicial que nós estávamos pensando já ia para TR mais um, não é? Na verdade, o essencial para fazer justiça foi até o Fred Luz, da Álvares Marçal, né? O Fred Luz, que era o grande entusiasta da RJ. O Fred Luz, que tinha sido do Flamengo, ele até fala do livro, foi do Corinthians depois, que é a Álvares Marçal, que é uma consultoria que a gente trouxe para o Cruzeiro bem no começo da gestão, né? Então, só para fazer a justiça, o Fred fez essa projeção. E aí, essa falência, né, múltipla de órgãos, ela começou a reverter, o clube voltou a respirar. Isso, porque quando você tem uma oportunidade de organização da dívida, né, primeiro o stay period, né, que é a suspensão de todas as cobranças, quer dizer, você começa a respirar, você coloca ali, né, uma espécie de antibiótico ali para você não ficar sendo atacado, né, vamos esperar, aí respira, reorganiza, né, a primeira stay period da RCE deu esse respiro e depois veio a segunda já com a propositura da RJ. E aí é uma questão muito interessante, né, que a gente pensa hoje, o acerto da escolha que fizemos lá na época de propor a RJ, a primeira do Brasil com base... E dá a mão palmatória, eu era contra, viu? É mesmo, eu fui convencido. Legal. A gente teve algumas saber reconhecer isso. duras reuniões. Mas o bom gestor é isso aí, né? Ele tá bem assessorado, ele ouve. Porque ela é um caminho sem volta, né? Porque se você apresenta uma recuperação judicial e tem o seu plano de credores aprovado na Assembleia de Credores, ótimo. Se esse plano não é aprovado, o caminho é a falência. Né? Então, precisa ter muito cuidado quando se toma uma decisão sobre dar início a uma recuperação judicial. No caso específico do Cruzeiro, deu muito certo e foi uma escolha muito acertada, porque naquela época a Selic estava em 5,6, hoje a Selic está em 13, chegou a bater 14. Você imagina essa dívida de quase 1 bilhão sendo corrigida via Selic a 14%.
ia estourar. Né? Então, e não só o acerto com relação a essa forma de correção de dívida, como o acerto também. Aí o trabalho bem feito, né, da Álvares Marçal, liderado pelo Ferro de Luz, Daniel Vilas Boas, nosso advogado. O Daniel Vilas Boas, que foi o advogado que fez a RJ, né, um trabalho bem feito de conseguir convencer os credores, né, tirante algumas exceções, né, que não compreendem a lei, é uma lei, e é um fenômeno, né, a recuperação judicial é um fenômeno universal, não é exclusivo do Brasil, né, aí algumas pessoas foram à mídia, começaram a xingar, a falar em calote, assim, de forma absolutamente... Foi notícia na imprensa, Cruzeiro pede recuperação judicial. E aí alguns credores, evidentemente, numa recuperação judicial, acabam perdendo mais do que outros credores. E a verdade é que o plano foi aprovado, e foi aprovado de forma que, e eu acho que é muito bacana enaltecer isso, aqueles pequenos credores, que eram os que mais precisavam do dinheiro do Cruzeiro, receberam integralmente tudo, e logo no início, tudo que lhes era devido. E nós estamos falando assim do porteiro, da faxineira, daqueles pequenos credores trabalhistas, as pequenas empresas que tinham os seus créditos. Agora, os grandes credores tiveram um deságio maior. Porque e isso é natural de um processo de recuperação judicial que não é exclusivo do Cruzeiro. Outras grandes empresas, a gente não viu, companhias aéreas passaram por recuperação judicial, os grandes credores acabam tendo um deságio maior. É um fenômeno natural de recuperação judicial. Esse caso parece fácil, né? Não, e esse caso é interessante que o Bozon está falando, porque a gente gosta de enaltecer, para você ter uma ideia, dos jogadores de futebol, só o Fábio e o Fred votaram a favor do plano. Só o Fábio e o Fred. E a gente tentava sensibilizar os outros. Eu lembro que na época a gente teve a crise, alguns jogadores ficavam, ainda mais eu que peguei greve de jogador, um negócio terrível, né? Mas a nossa preocupação é o cozinheiro, que não é o fulano, né? Não é a gente, é eles. Então, na hora do plano, a gente chamava esses caras e falava, aqui, sua preocupação não era, eles estão recebendo. Você que tá bem que vai ter um desconto, mas você tá bem, pô. Mesmo assim, votavam contra. Falei, pô, mas e a preocupação que você tinha? Nós estamos atendendo a sua preocupação. E geralmente foram eles aí que foram pra mídia reclamar depois que tiveram um desconto grande, mas isso que o Flávio falou é fundamental. Quando pensa em recuperação judicial, eu falo, ela é mais ou menos uma lei Robin Hood, né? Porque, de fato, quem tem muito tem um desconto grande, mas aqueles que tinham pouco a receber e talvez não tivessem um cenário, porque eles não têm um advogado combativo como um grande para conseguir bloqueio. Esses talvez demorariam 5, 6 anos para receber e receberam no universo curtíssimo, salvo engano, em pessoas físicas foram 300 ou 400 pessoas físicas que receberam em um ano e meio a integralidade, né? Então, assim, isso eu acho que é importante que o Flávio falou, ressaltar, né? Ela realmente atendeu aqueles que têm mais necessidade de receber. E deu muito certo. E assim, falando assim, parece fácil. Tanto que quando o CEO do Atlético vem dar uma entrevista e falar da situação financeira do Atlético, perguntam para ele, por que não fazer uma recuperação judicial como o Cruzeiro fez? Aí ele responde, o perfil das nossas dívidas é diferente do Cruzeiro. E se eu vou para a recuperação judicial com as dívidas que a gente tem, o Atlético vai acabar falindo. Eu vou assinar ali praticamente, né, a falência. Como é que é isso? Qual que é o perfil? Como é que foi essa construção dentro do Cruzeiro para você, opa, vamos para a RJ que vai dar certo? Quer dizer, aí não vamos falar do Atlético que a gente não tem as informações, mas pensando no Cruzeiro. Estrategicamente, quando você fala assim, opa, e aí o Sérgio foi convencido, né? Esse é o caminho. Por quê? Quer falar aí? Pode falar. Não, eu acho que você poderia até, como advogado especialista em recuperação judicial, me falar melhor do que eu. Mas essa questão do perfil da dívida é muito importante, porque tudo se define na Assembleia de Credores que faz a votação. Se você tem os votos, você aprova o plano. Se você não tem os votos, você caminha para um processo de falência. Então, eu desconheço qual que é o perfil da dívida do Atlético Mineiro, então a gente fica com dificuldade de eventualmente, né, opinar, mas a gente confia na palavra do seu diretor no sentido de que ele acredita que... Na entrevista que a maioria das dívidas do Atlético eram bancos. E bancos geralmente tem garantia, né? Ou pessoa física no aval, ou imóvel, ou outro tipo de operação. Então, realmente, aí é mais complicado e eles não têm por que querer aprovar isso lá, porque eles não vão querer desconto, eles vão nas garantias. A perfil da dívida do Cruzeiro é essa, era muita dívida civil e trabalhista muito grande. E aí a trabalhista já não. Como você não tem, aí é o cálculo que a pessoa tem que fazer. É melhor eu aprovar com um desconto ou é melhor eu ficar num cenário sem poder receber? Né? Então, tanto que a grande maioria aprovou por isso. O nosso caso, infelizmente, acabou sendo esse, né, Bozon? Acho que foi basicamente os jogadores que tiveram um valor maior
e na imagem, e não no trabalhista, porque o trabalhista a gente conseguiu deixar praticamente em dia quando a gente sai da gestão, e aí na imagem eles não votam como trabalhista, eles votam como credor cível, só que aí eles teriam um desconto maior, e aí a gente chama de quirografário, que é o credor sem garantia, por isso que a grande maioria votou contra, mas quando joga na balança com os outros, porque no trabalhista não é pelo valor do crédito, é pela pessoa, então por isso que muitas pessoas que ganhavam pouco iam receber, votaram a favor, né? E aí eles acabaram. E aí é um trabalho de ir olhando credor por credor, vendo a característica ou a classe daquele credor Isso. e tentar buscar com ele, talvez até antes. Você vai ser a favor, vai ser contra, para também não dar um tiro na água. Esse trabalho deve ter um trabalho até, vou chamar de político, não tem nada a ver com político, mas um trabalho de conscientizar. É um trabalho de gestão, por isso que eu acho que a gente fala o nome mesmo e enaltece. Álvares Marçal foi fundamental para nós, desde o começo, na época da reestruturação, né, quando eles vieram lá atrás, e isso foi bacana mais uma vez, assim como a gente conta aqui, o primeiro clube de futebol que a XP passou a trabalhar foi o Cruzeiro. Quando a gente foi fazer essa reunião lá, o Regis levou a gente lá, nosso conselheiro da Encamp, a XP nem pensava em mexer nessa área e hoje virou uma referência. Da mesma forma, a Álvares Marçal, quando a gente vai conversar, já era uma grande empresa de reestruturação de empresas, mas não tinha cliente no futebol. Então o Cruzeiro também, mais dois pioneiros, né? Pioneiro com a Álvares Marçal e pioneiro com a XP. Então vem com o Alexandre Cobra, e o Fred Luz, tanto que o Cobra fica depois na gestão do Ronaldo, né? E aí sai para ir trabalhar na Americanas, na recuperação da Americanas, que é um cara fenomenal. Então, assim, eles foram essenciais para ajudar a pensar isso aí. É uma coisa que a gente falava sempre, você tem que ter especialista do seu lado. Então, até para a gente fazer uma outra justiça, né? Vamos falar de tributária, a gente trouxe o João Paulo Almeida Melo, que é um grande tributarista aqui, amigo nosso para fazer. Vamos falar de RJ, vamos trazer o Daniel Vilas Boas. Né? Vamos falar de reestruturação, vamos trazer Álvares Marçal. Vamos falar de mercado, vamos trazer a XP. Eu acho que a gente foi muito bacana, ainda sem dinheiro a gente conseguiu trazer excelentes parceiros na base ou da confiança ou da remuneração no êxito, mas conseguiu trazer gente boa para chegar onde chegou. Aliás, eu estou até justificando, quando o Flávio falou também que ele era superintendente e não diretor, porque o estatuto do Cruzeiro, o superintendente é não remunerado. Então, todo esse trabalho que ele teve no Cruzeiro também foi não remunerado. Isso é importante deixar claro, né? Então, você vê, a gente conseguir juntar uma gama de pessoas, como você disse, um cara que é mestre, doutor, com escritório, ele se dedicar de graça para um negócio que dá trabalho e dá exposição. Sim. Mas no caso deles acabou sendo bom, porque a gente só soltava notícia boa do jurídico, né? Embora eu brinquei do problema. Aí vivia mensagem, chegaram, bota o pessoal do jurídico no futebol para ver se dá certo, né? Às vezes o time perdendo e as notícias jurídicas boas. Então tinha essas eu cheguei a ver esse tipo de brincadeira no Twitter mesmo, que era o jurídico que tinha que ser escalado no campo. E como é que chega o Ronaldo? Como é que foi o Ronaldo nessa história? Acho que o Sérgio deve contar. Foi isso. Em julho, o Regis me leva na XP, a gente assenta lá, quem capitaneou essa conversa foi o Pedro, que é daqui de Três Pontas, do interior de Minas, e era cruzeirense, não é cruzeirense. Coincidentemente, o Regis já o conhecia, e aí nos leva para fazer essa reunião, que tem a foto aí no livro, e foi bacana, na época estavam várias pessoas. As fotos do livro são muito legais. Tinham várias, assim, eu folhei, não sei se dá para pegar aqui, vários cabeças da XP estavam lá, e falando, oportunidade boa até para nós, para a gente começar a aparecer nisso e tal. E aí, o Pedro é um cara muito bem relacionado, a gente começa a fazer os prospectos, né, para ser enviado e tal, e o Pedro, através de amigos em comum, consegue chegar no Ronaldo. E coincidentemente, eu falo que esse caso é curioso, tem até lá no meu Instagram, praticamente um ano antes, eu tinha ido visitar o Ronaldo através de um amigo em comum, que é o Fabiano Fará. O Fabiano foi advogado, foi empresário do Ronaldo um tempo, empresário da Marta e tal, era empresário do Moreno. E foi um cara que eu me aproximei, e um dia eu falei, Fabiano, eu queria encontrar o Ronaldo um dia, porque a gente vê, Ronaldo sai com uma história de Corinthians, e às vezes até teve aquele episódio que foi que passava fome e tal, a torcida do Cruzeiro um pouco falava, e só que, ele tem uma história maravilhosa no Cruzeiro, né? Ele saiu daqui e tal. E o Fabiano me leva no Ronaldo, acho que isso foi tipo janeiro de 21, lá em São Paulo, na Octagon, na empresa dele. Eu vai lá, eu e o Edinho, nosso vice-presidente, e tiramos foto com o Ronaldo, eu dei camisa, eu postei, eu tenho até hoje essa camisa enquadrada, e muita gente criticando embaixo, por que você foi falar com o Ronaldo e tal? Ele nunca ajudou a gente, e dá um ano depois, né, eu lembrei dele, porque aí o Pedro, nessas aproximações, um dia o Pedro me liga e fala... Que ainda não é o Pedro do BH. Não, Pedro Mesquita. Pedro Mesquita me liga e fala, precisamos marcar um almoço em São Paulo, acho que eu tô com um cara legal para comprar.
Falei, ué, vambora, só você marcar que eu vou ir. Mas e aí? Ele falou, não, eu quero que você veja aqui. Falei, tá bom, qual restaurante? Ele, não pode ser restaurante, que todo mundo conhece ele. Já comecei, ó. Aí ele falou assim, falei, quer que faça uma camisa pro cara? Quero. Qual o tamanho? GG. Eu falei, Ronaldo. Aí eu fiz as camisas e fui sozinho lá, cheguei, fez um almoço até na casa dele, abri e me surpreendi ao seu Ronaldo, né? E aí ele relembrou essa vez que a gente esteve junto e falou dessa oportunidade, já estava no Valladolid e tal. Enfim, e aí estava com o advogado dele, da confiança dele, lá do BMA, né, de São Paulo. Aí começamos a bater um papo e a partir daquilo ali não durou um mês, porque a gente, isso deve ter sido início de novembro, mais ou menos. E até engraçado que ele deu uma entrevista no podcast uma vez, perguntaram do Cruzeiro, e eu mandei uma mensagem pro Pedro, pô, por que não ele? Né? E o Pedro Mesquita respondeu, acho difícil, já abordei, mas aí logo depois conseguiu trazer, levar, e a partir daí andou muito rápido. Aí ele já designou o Gabriel Lima, que ficou um tempo aí depois, que já era colaborador com ele lá no Valladolid antigo, foi da Octagon também. O Gabriel é um aço, um cara extremamente capaz, começou a conduzir isso com a nossa turma. A gente já estava com o Paulo Assis também, que é um cara brilhante, que hoje está no América, e aí já começamos a conversar as equipes e tocar. Deve ter sido um mês intenso, né? Para poder, vai papel para lá, contrato para cá, proposta para lá. E foi porque... O Bozão por abnegação, sem receber nada, virando noite. E você também não, o presidente também não recebia, não era remunerado. Não, o presidente também não é. E foi porque, isso é engraçado, Gustavo, porque muita gente fala, e aliás arrumamos vários inimigos, né, por causa disso, que é o grande segredo desse negócio era a confidencialidade. Se larga o Ronaldo tá comprando um Cruzeiro, você imagina a loucura que ia ser. Então, do nosso grupo, nós éramos praticamente 5 pessoas que sabiam disso. Né, da nossa cúpula lá. Nem as mulheres sabiam. Eu ia perguntar isso. Isso é importante. Então, o primeiro problema. Teve gente que ficou chateado porque ele ficou sabendo, mas nem a mulher sabia. Teve gente que quase divorciou, não, também não. Não podia vazar. Sabia o Edinho, nosso vice, o Lidson, pai dele, que era vice, mas não estava no que é o atual presidente do Cruzeiro. O Lidson sempre cuidou mais de clube, ele não estava à frente, mas obviamente ele estava ciente. O Paulo Assis, que era o nosso CEO, o Bozon, diretor jurídico, o Argolo, que era diretor nosso, e o Bruno Gervásio, que era diretor nosso. Só nós sabíamos. E é o Ronaldo, né? O Ronaldo, para mim, é o maior jogador. Depois do Pelé, é o Ronaldo. Você tem o direito de conversar, a chance de conversar com ele, para trazer ele para trabalhar com você. E para valorizar ainda mais seu clube, resolver problemas. Deve ser intangível a felicidade que você deve ter tinha um tempo dessa muito possibilidade. corrido. Eu não tenho nem roupa para encontrar o Ronaldo. Tinha um tempo muito corrido, porque a gente tinha aquele negócio de pagar o transfer ban para começar já a preparar o time para o ano subsequente. E não tinha, era 28 milhões que a gente tinha pendente para pagar. E o Ronaldo, obviamente, só põe em dia se tiver um documento. Então, foi um memorando que a gente fez, que é o que foi assinado no dia 18 de dezembro. E esse documento rodando, o Paulo Assis é formado em Direito, o Bozon e eu também, praticamente nós três que vimos toda a base desse documento pelo nosso lado, porque qualquer outro que lesse isso, a gente tinha esse receio, né? E que responsabilidade, né? Porque são quantos milhões de cruzeirenses hoje? 9, né? 9 que essas estatísticas pegam. A gente está falando de uma parcela de, sei lá, pelo menos metade do estado de Minas Gerais. Aí o caso curioso, Gustavo e Bruno, é que o Ronaldo colocou como pré-condição comprar 90%, né? Inaceitável. O Estatuto do Cruzeiro era 51,49. Então, por que a gente votou aqui no dia 18? A gente marcou uma reunião para o dia 17 de dezembro, na sexta-feira, para poder permitir alterar a venda para 90,10. E estava condicionada a assinatura do documento a essa aprovação. Então, nós deixamos marcado na XP no sábado de manhã a reunião, aprovando na sexta. A gente estava confiante que ia aprovar, porque acho que ainda bem na nossa gestão a gente aprovou tudo, né? E unânime. Quando tinha voto contra, era 2 ou 3 lá daquela turma aqui. Que sempre votava contra. Aí, então a gente aprova isso na sexta-feira, a hora que aprova o negócio já estava certo. Aí a gente tinha conseguido, a Bica tinha emprestado um avião pra gente e tal, para ir no outro dia, estava marcado na XP 9 horas da manhã. Então a gente sai para comemorar, aí tinha alguns amigos ao redor, que foi a hora que a gente chamou. Então, por exemplo, um dos nossos diretores médicos, que era o Daniel, que é um amigo meu desde 10 anos de idade, foi a hora que eu contei para mais gente. Tinha gente que chorou no restaurante, a hora que a gente contou, eu chorei, não é possível, é verdade, abraçava, chorava e tal. Imagino. Aí ficamos no restaurante até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Eu cheguei em casa, eu não consegui dormir, porque ia sair às 7 da manhã, já tinha que ir para o aeroporto. Saiu no sábado, eu lembro que foi um final de semana muito cedo. Dominou a imprensa no mundo inteiro. Deixa eu te falar, o Atlético tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil na quarta, sábado só falava de Cruzeiro. Porque a gente decola 7 da manhã, vai para XP, chega lá esse grupo nosso,
Aí fala, o Ronaldo tá atrasado, que ele tá numa live com o Neymar, e eu puto com o Neymar, larga o homem, deixa o homem, vai que ele desiste, passa mal no caminho, deixa o homem vir pra cá assinar. E a gente lá na XP, essas fotos aí, os documentos todos, era só o Ronaldo chegar e canetar, mas estava tudo conversado, né? Então foi legal, porque aí ele já chega, assenta, e o Ronaldo é isso que vocês falaram, né? Ele contagia qualquer ambiente. Então, e o Ronaldo fez já chegou, assinou, e aí, como é que nós vamos divulgar? Aí o Pedro Mesquita, não, vamos botar no Instagram, então, já começou a live pra todo lado, e foi aquela loucura. E o Ronaldo fez um trabalho necessário de organizar a casa racionalmente, e depois veio o Pedro BH e adquiriu do Ronaldo. O Ronaldo teve o lucro dele, mas o tamanho do risco, né? O Bolsonaro tinha comentado isso, o tamanho do risco que ele teve. E o Cruzeiro se reergue, aqueles órgãos que estavam ali em estado de falência voltam a funcionar e passam a funcionar muito bem. Eu costumo dizer, eu já falei isso com o Sérgio uma vez, eu vou falar de novo aqui. O Cruzeiro, e aí eu acho que a história vai fazer jus a isso, teve lá o Brant, que lá nos anos 60, 70 fez a China Azul, fez o Cruzeiro crescer, com Tostão e tal. Depois vieram os irmãos Perrella, que já com uma torcida muito grande, faz que o Cruzeiro tenha o maior número de títulos no estado de Minas Gerais. Eu sou atleticano, mas a verdade é essa, não dá para discutir 15 anos ganhando título, disputando de igual para igual com o Eixo Rio São Paulo. Né? Não dá para discutir, é fato. E depois veio o Sérgio Santos Rodrigues, que tirou o Cruzeiro da pior situação de um clube dos 13 do futebol brasileiro e devolveu o clube ao estado que ele nunca deveria ter saído e não tinha motivo para ter saído, e se arriscando, inclusive, pessoalmente, né? Imagem, carreira, visibilidade, o que se dá errado? E pessoal, né? Eu fui aval pessoal de várias dívidas do Cruzeiro, eu, pessoa física, cheguei a ter... Isso hoje está resolvido, você não continua... Contra a minha vontade, viu? É bom dizer, eu como advogado, falo assim, você não deveria fazer isso. Mas ele falou assim, mas eu vou fazer, eu sou advogado também. Mas ameaça, ameaças assim, jurídicas, né? Mas cheguei, minha mulher recebendo notificação em casa, não pagavam processar e tal. Isso foi parceirona. Foi isso é legal demais, isso é importante, né? Acho que... porque esse aval depende da assinatura da mulher também, que a gente chama jurídico de outorga uxória, né? Para ele ter a validade. Né? Então ela tinha que assinar e ela assinava tudo. Não tinha jeito, se não fizesse é o que eu falo. No fim, o famoso é o meu que tá na reta, não tinha que fazer e vambora. Aí ficou combinado o Ronaldo assumir, aí ele foi fazendo outro instrumento, aí alguns não queriam esperar, outros foram super parceiros, enfim, aí foi indo esse negócio. acabou dando certo. Paixão, responsabilidade, certeza que vai dar certo. Isso aí acho que era o principal. Otimismo, o Sérgio era sempre otimista, né? Quer dizer, a gente chegava lá naquele dia assim, com aquele grande problema, uma dívida de alguns milhões para resolver e tudo, e não, nós vamos resolver, fica tranquilo, vai dar certo. Era todo dia o otimismo que motivava toda a equipe, no tempo todo. No auge da pandemia, na maior das dificuldades, e deu certo, né? Bom. E assim, é bacana, você falou isso, né? Quer dizer, houve uma revolução, construção do novo Cruzeiro, as bases foram ali colocadas, e aí cada um vai colocando o seu tijolo, né? Cada um vai colocando a sua contribuição. O Ronaldo deu uma contribuição, né, muito bacana, muito importante, né, nessa reestruturação, nessa, né, profissionalização do Cruzeiro, e agora o Pedrinho já numa segunda fase, também cumprindo o seu papel, já fazendo uma estrutura melhor dessa casa chamada Cruzeiro, né, e tudo, e tenho certeza, estou muito otimista com o futuro do clube, porque a gente vê a organização, a gente vê as dívidas da forma como colocadas, né, sendo tratadas, né, e esperamos, né, estamos agora no melhor lugar, que é o lugar da arquibancada, né. Pode falar. Não, e por falar em fazer, a história fazia jus, eu acho que tem que fazer também o senador Rodrigo Pacheco, que começou com o projeto dele. O Carlos Portinho depois veio também, com a experiência que ele tem em jurídicos de clubes, foi dirigente do Flamengo, jogou pro Cruzeiro e outros clubes, do Fluminense, mas o senador Rodrigo Pacheco, ele também, a história tem que fazer jus à figura dele, de ter começado e de ter desempenhado um grande papel como presidente do Senado, né? Bruno? Eu queria, aproveitando o cenário e falando de otimismo, uma coisa que eu sempre tenho essa pergunta e que a gente escuta muito. Eu tô com filhos pequenos e tal, e a gente vê eles falando o tempo todo que os meninos estão sendo preparados para coisas curtas. E eu já escutei conversas com outras pessoas falando que um dos grandes dilemas do futebol hoje é continuar interessante para esses meninos. A gente leva em jogo, mostra tudo, compra a camisa de jogador e tudo, mas eles falam que assim, o jogo é longo, porque eles estão acostumados em cortes do YouTube, entendam, assim, de desenhos mais curtos e tudo. Sim, sim. Como é que vocês veem esse futuro, tá? E outra coisa ainda, como é que eu vou fazer um pouquinho de polarização aí. O que vocês acham do futebol e da Kings League, que tá aparecendo aqui no Brasil agora?
Bom, deixa eu falar dos meninos. Eu acho que eu aceitei demais desse assunto. Eu acho que não é nem só do curto, Bruno. É a primeira competição com lá fora, porque hoje o lá fora está muito aqui. Sim. E me impressiona bastante quando eu passo em lojas de esporte aqui no shopping de BH, eu olho para a vitrine e eu vejo camisa do Chelsea, do Bayern de Munique, e não vejo do Cruzeiro e do Atlético. Entendeu? Então, assim, isso me preocupa ainda mais do que a questão do curto. Então, depende muito do pai firme, igual a gente é, né? Que eu conheço a filha do Bozão, os meus filhos. Se o pai não tiver em cima, esquece, porque a meninada vai torcer para time de fora, que é a coisa dos ídolos, é aquilo da pessoa física tem mais seguidor no Instagram do que o clube. O meu menino, especificamente, eu até postei no Instagram um dia, o povo ficou, pô, seu menino virou santista. Não, mas ele torce pro Neymar, logo ele tá torcendo pro Santos. O meu também. Entendeu? Mas Então, ele tem camisa do Santos, ele tem tudo, que ele é apaixonado com o Neymar. Eu fui no Cruzeiro e Santos, meu mais novo. Então, assim, é óbvio que aí é diferente, porque ele sabe a minha história no Cruzeiro, então eu levo ele a jogo, ele vai, ele é apaixonado, mas tirou o Cruzeiro, você fala assim, você quer uma camisa do Paris Saint-Germain ou você quer a camisa nova da Puma do Neymar? Ele quer a camisa do Neymar. Sim. Então, acho que a gente luta mais contra isso do que contra o curto. Porque se o menino já gosta de futebol, ele vai. Mas hoje a maior dificuldade que eu vejo pra gente é isso, essa questão do ídolo e da gente conseguir competir com o pessoal lá de fora no coração dos meninos. Quanto a Kings League aí, cara, eu acho que vai ter seu público, mas tomar o lugar do futebol é impossível. Não creio que isso aconteça de forma alguma. Né? É igual você falar que o futebol vai tomar o lugar do futebol americano nos Estados Unidos. Não vai, é o esporte nacional. Né? Beisebol, basquete é legal, mas Estados Unidos é futebol americano. É 16 datas por ano, só funciona de agosto até fevereiro e uma loucura no estádio lotado, aquela... Né? Então, eu não creio que vai ter seu público num ambiente menor, mas não acho que passa o futebol. Vai conviver também, vão torcer também, né? Vai. Mas não excluir e aí, talvez você misturando, o Neymar tem equipe, o ídolo tem equipe, o Falcão vai na outra e tal, mas sem um excluir o outro. Nada igual a paixão do futebol. E até falando numa questão de futuro, né? E você citou a NFL, talvez se pensar no futuro de seguir alguns modelos da NFL, né? Que talvez seja o que melhor socializa, né? Os lucros, né? As receitas, melhor dizendo, as receitas, para poder tentar de alguma forma igualar e assegurar competitividade, né, para a sua liga, né? Então, assim, a receita de TV dividida igual, teto de salário para os atletas, enfim, eles têm uma série de mecanismos. O draft inverso, né? O pior escolhe primeiro. E que percentual venda de camisa, pô. Lá, as camisas que mais vendem, o Patriots e tal, não sei se é 10%, salvo engano, é 10% da receita de toda venda de camisa, é dividido para todo mundo. É dividido para todo mundo. Às vezes para o clube da Série B, se dividir a receita do Flamengo é mais do que se ele vender, ou para o último da A, que seja também, enfim, tô falando porque é legal, competitividade. A gente vê a revolução que o Mirassol fez, por exemplo, com dinheiro de mecanismo de solidariedade, mais uma percentagem de um atleta deles, né? O Luiz Araújo? Pois é, então assim, talvez seja uma proposta de futuro, a gente começar a pensar nisso para que a gente não tenha, né, alguns fenômenos, quando a gente tem, por exemplo, o Bayern de Munique foi 8 vezes seguida campeão da Alemanha, né? Qual a graça do campeonato nesse sentido? Né? Você acaba matando a vontade do consumidor, aí o consumidor migra para a Kings League, fala assim, esse campeonato não tem graça, é sempre a mesma equipe que ganha. O Bruno falou sobre polarização, e aí a gente já vai caminhando pro final, a gente até já estourou o tempo um pouquinho, a gente faz sempre no final, é fazer um joguinho de polarização, trazer duas coisas extremas, responder um outro, pode justificar rapidamente, tentar não ficar no muro. Tá. E aí eu vou começar, Bruno. Aí os dois podem responder, por favor. Começa com a autoridade. Pontos corridos ou mata-mata? Cada um tem seu lugar. Cada um tem seu lugar. Eu acho que é isso, o campeonato de pontos corridos, e tem que ter uma Copa também, porque até nessa, às vezes, desigualdade orçamentária que a gente está vivendo hoje, a Copa vai permitir que outras agremiações tenham a chance de disputar um título, disputar jogos de alguma relevância, né? A gente tem, por exemplo, eu acho um fenômeno muito interessante, o fenômeno do Sevilha na Espanha, né? Quer dizer, o Sevilha não tem a menor chance de ganhar o Campeonato Espanhol por conta da discrepância de receita com o Real Madrid e Barcelona. Mas ele acaba sempre beliscando a Liga Europa. É um time várias vezes campeão, isso motiva a sua torcida, isso traz o seu torcedor, isso leva a receita para ele. Então, a convivência desses duas modalidades de campeonato, eu acho que ela é salutar. Certo. De acordo também, campeonato, ponto corrido e Copa mata-mata. E eu gosto mais do mata-mata. Eu acho que vai mais radical, eu acho que a torcida fica mais pegando fogo, mas eu acho que comercialmente, assim, por durar
ter uma duração mais longa. Eu acho que o de ponto corrido traz a gente mais pro estádio, vai mais... E eu acho que ele valoriza quem monta elenco, quem Sim, faz e outra é mais coisa. gestão. O mata-mata né? tá mais sujeito à sorte, Isso, ao exatamente. aleatório. É. Posso fazer um? Joga uma. Futebol raiz ou futebol negócio? Você agora primeiro. Sem dúvida, o futebol é um negócio, porque o esporte, ele é indústria. Eu Sim. estava prefaciando ontem o livro do amigo, eu adoro a frase do Álvaro Melo Filho, eu cito em toda palestra minha, do ócio é um negócio. O esporte começa como ócio, o esporte hoje é indústria. Uhum. Se a gente lutar contra, a gente vai ser afogado, porque o mundo já entendeu que ele é negócio. Sim. Se a gente brigar sozinho, é a gente que vai dançar. Negócio. Perfeito. Referendo também, ratifico tudo que foi dito, né? E eu acho que o exemplo das ligas norte-americanas, por exemplo, que são as que mais faturam, né, revelam isso. É um negócio, é um business e tal como tal tem que ser tratado dessa E forma. não exclui o business da paixão. Da paixão. No par ou ímpar, Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Messi. Cristiano Ronaldo. Esse eu vou falar. Eu tenho que parar de Aqui, a pensar gente estava nessa falando aí. assim, Messi depois ganhou a Copa. E é o trem que eu valorizo muito, tá? Eu também valorizo. Porque tem aquela coisa assim, olha, tudo bem, não deu sorte, não sei o que. Então tá, a sorte faz parte do sucesso. Então, assim, se ele conseguiu ganhar uma Copa, ele entrou, para mim, na questiono categoria muito dos o Zico grandes. por isso. Acho que pro Zico se consagrar e virar uma lenda, Ainda mais numa das maiores Faltou. seleções. Pode nem estar desculpa de que não tinha colega, né? faltou com tudo. Pra fechar. Vai lá, Bruno. Putz, agora... Quanto a Cristiano Ronaldo ou Messi? Pode responder e depois você já joga uma... Eu vou no Cristiano Ronaldo, porque vou puxar um pouquinho pro meu lado. Eu acho que fisicamente ele é superior pra caramba, e eu acho que se ele não tivesse aquele físico tão privilegiado e tão treinado, ele não que ele não jogue muito, mas o futebol dele é muito mais físico do que o do Messi. O Messi tem um talento nato, né? Sabe? E Então, é uma grande figura. Eu vi uma imagem outro dia dele sozinho recebendo a medalha de prata, o time todo, e ele sozinho com a medalha de prata. O Messi é um cara bacana, é legal. diferenciado. Quer fechar o jogo dos extremos? pode ir. Então eu vou fazer aqui pra fechar. Atlético ou América? Final da Copa do Brasil. Torcer pra quem? América, é óbvio. Ainda mais que o Paulo Assis está lá agora. Pelo amor de Deus. Eu falei, o Paulo Mas Assis... o Paulo Brax está no Atlético. Não, mas o Paulo Assis trabalhou com a gente. O Paulo Brax é nosso amigo. O Brax é meu amigo. O mas, Brax é amigo, É e o Paulo Assis Alvinegro ou o Paulo Alviverde? eu falo pro Paulo Assis, você tá me fazendo assistir Série B de novo, cara. Não é possível, pô. O América até ganhou, né? Ganhou da Bahia. Ganhou da Bahia, tudo. Gente, foi bom demais. Assim, a gente tá inaugurando, né, o primeiro programa, viu, gente? Vocês vão assistir aqui na Mix Rádio, na Mix FM, no YouTube, no Instagram. Nós vamos espalhar isso aqui. É um projeto que a gente está aqui para discutir vidas, discutir projetos, conversas que importam e exaltar a mineralidade, né? A mineridade. Mineridade. Ficou aqui em alta. 2 mineiros de sucesso. Falamos aqui do Rodrigo Pacheco. Eu tenho muito orgulho de ser mineiro. É muito legal estar com mineiros que fazem o Brasil acontecer, né? Precursores aqui num movimento que mudou o futebol brasileiro. Está mudando o futebol brasileiro. Sérgio, muito obrigado. Mais uma vez. Aceitaram o convite de pronto. Peraí, não vou cruzar, não. Eu sei da vida difícil de vocês. Obrigado mesmo, coração. Obrigado pela disposição. Foi Valeu. bom. O início foi bom, deu certo. Foi bom, demais. a gente estava muito receoso, porque era o primeiro e com alguns problemas técnicos que foram surgindo. Foi bom demais e vai ser o primeiro. Sim. Pelo menos um ano pela frente aí. Ótimo, gente. Fiquei Papo Sucesso ao programa. No de um ano, vocês chamam a gente, marca mais tarde pra gravar, vocês colocam um champanhe pra nós aí. Isso Eu aí, pensei gente. nisso. Eu pensei nisso, mas o Bruno é um pouco mais conservador Não, mas do que eu. a Vamos gravação levar uma de- cerveja? A gravação dia de semana de manhã não dá. Acho Se que pega 11 bem. horas. grava à noite, coloca um Isso, torresmo, aí a é, gente vai exatamente. deixar A gente- mais mineiro. Eu falo que o Isso Bruno é que meu eu alter ego. Então ele vai mais ou menos ponderando as minhas... Não, a gente, assim, ó, ele me acelera, eu ponho um pouco de Tá freio, certo. sabe? Tem Então que a gente ser vai assim, se ó. equilibrando, desde sempre. Gente, obrigado Obrigado. mesmo. Que isso, obrigado a você. Ó, Eu achei assim, eu falei que eu ia aprender leitura pra obrigatória. caramba, superou. Eu gosto pra caramba de falar de gestão, de esporte e tudo. Eu acho que falou coisas que eu nunca imaginei que eu ia escutar de tão de perto e de pessoas tão importantes e que mudaram o rumo do esporte aqui no Brasil. Obrigado mesmo. É isso aí. Sigam a gente, Instagram, YouTube, assistem, compartilhem e até o próximo PapoCast. Abraço.